Então Deus está se mostrando a Moisés e dizendo quem ele é para Moisés, e aí ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Toda aquela conversa sobre como ele libertaria o povo de Israel do cativeiro do Egito. E aí toda essa fala entre Deus e Moisés. Moisés seria o instrumento de Deus para essa libertação. E aí Deus está dizendo assim: você não vai sozinho, eu vou estar com você. E aí Deus se apresenta dizendo: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu queria meditar exatamente nessas três pessoas: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É uma mensagem muito bonita, e a gente pode conhecer um pouquinho a respeito do nosso Deus através dessas três palavras apenas. Mas é o Deus da aliança, sempre é um Deus que está procurando falar com você. O Deus da reconciliação. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi ir atrás de Adão, porque o nosso Deus é o Deus da reconciliação, da restauração. Ele fez sempre aliança com os seus filhos. O próprio Jesus disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Quando ele está participando da ceia com os seus discípulos, ele está dizendo: agora eu estou fazendo uma nova aliança com vocês, e está bem claro que tem a ver com o meu sangue, com a minha carne, porque o nosso Deus é o Deus de fazer aliança com os seus filhos. Quando Jesus fala sobre esse assunto, Jesus ele está defendendo a ressurreição dos mortos. E aí ele diz assim, que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele é Deus de vivos, e não é Deus de mortos. Porque se Abraão, Isaque e Jacó tivessem temido a Deus, confiado em Deus, mas morressem e não existissem mais, se eles só existiram naquela época, e Deus continuaria sendo Deus dos filhos de Abraão, a descendência, enquanto vivessem. E tinha muitas pessoas que acreditavam assim e entendiam que era uma bênção Deus ser Deus da vida deles e dos filhos deles. Mas eles acreditavam que depois da morte tudo acabava para eles. Mas que Deus continuava sendo Deus dos seus filhos. E Jesus ele está dizendo assim: não, Deus ele é Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaque e Jacó estão lá com Deus e estão vivos. É assim que é o relacionamento. Então, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre Abraão. A gente vê a diferença no livro de Gênesis, o capítulo 11 com o capítulo 12. O capítulo 11 é a Torre de Babel, e o capítulo 12 é o chamado de Abraão. E você vê assim que quando fala da Torre de Babel, é o texto da rebeldia, da desobediência. Eles amedrontados de ir um mundo afora, explorar o mundo, conhecer o mundo, habitar o mundo que Deus tinha feito, eles resolveram fazer uma cidade, fazer uma torre. Eles resolveram fazer um culto de si mesmos, um culto próprio, para poder chegar ao céu. Babel representa essa rebeldia, representa a Babilônia, representa o governo do anticristo.
Já o capítulo 12 fala do servo de Deus, que quando diz assim, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele saiu. Ele deixou o seu mundo conhecido para ir num mundo desconhecido. Ele obedeceu. A Bíblia fala assim que Abraão foi chamado amigo de Deus. O nome Abraão significa pai de muitos filhos. E eu gosto de pensar assim na vida de Abraão nesse sentido. Porque se você já sofreu bullying, se você já sofreu piada, zombaria na escola, você entende um pouquinho da história de Abraão. Porque cada vez que alguém perguntava o nome dele, ele respondia, o meu nome é pai de muitos filhos. Aí a pessoa perguntava, quantos filhos você tem? Não tenho nenhum. Só que isso não durou um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos de escola. Durou a vida inteira dele. Durou muitos anos. E já lá, numa boa idade, Deus diz assim, eu quero fazer uma aliança com você e eu vou mudar o teu nome. Você não vai mais ser chamado pai de muitos filhos. Daqui para frente você vai ser chamado de pai de nações. E isso era algo que eu imagino que no coração de Abraão doía. Ah, Deus, o Senhor deve estar brincando. Já tem sido duro falar que eu sou pai de muitos filhos e não sou pai de ninguém. E agora eu vou ser pai de nações e não sou pai de nenhum filho. O Senhor deve estar brincando. E vocês sabem a história. Vocês sabem que quando ele tinha 100 anos de idade, ele foi pai de Isaac. Ele na sua velhice foi pai de Isaac. A palavra de Deus se cumpriu. Mas Deus, ele não se importou de que Abraão fosse motivo de piada por tantos anos. E ele mesmo, talvez a pessoa nem falou por piada. Mas aquilo já tinha espanado na sua mente. Aquele assunto era uma coisa que já tinha extrapolado. Ele estava cansado daquele assunto. Quando alguém perguntava, isso doía dentro dele. E aí, Deus não se importou com isso. E veja assim, Deus está se identificando. É como se Deus estivesse colocando a identidade dele e dissesse, olha aqui para Abraão, me veja em Abraão. E no que isso tem a ver com Deus? Essa história de Abraão. A Bíblia diz assim que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, a paciência, a longanimidade, o controle de si mesmo, é característica do nosso Pai, do nosso Deus. E Ele está usando os anos de vida de Abraão para imprimir esses conceitos em Abraão. Enquanto tiver isso acontecendo com você, veja com bons olhos. Não veja com maus olhos. Veja que Deus está querendo imprimir em você as características dele. Porque essa longanimidade, essa paciência, esse domínio próprio, esse controle pessoal, Deus estava ensinando a Abraão aquilo que era do próprio Deus. Deus não iria fazer em um passe mágico que essas características de Deus estivessem em Abraão, senão por um exercício, em uma convivência. Por quê? Porque Abraão também foi chamado amigo de Deus. Havia uma convivência com o Pai Celestial. E ele vai desenvolvendo com os seus músculos emocionais, músculos espirituais,
essa questão da temperança, do controle, do domínio próprio, da paciência, ser benigno, ser longo-ânimo com alguém, não levar a extremo. Aquela história de pavio curto, não explodir rapidamente, demorar mais para explodir, não explodir a um toque só. Era isso que Deus estava desenvolvendo em Abraão, como ele desenvolveu no próprio Moisés. Porque Moisés era um dos homens mais nervosos. E a Bíblia diz que ele se tornou um dos homens mais mansos da terra. Então é Deus que faz essas coisas. Então eu queria pensar assim, em Abraão, em relação a Deus, o Deus que prometeu um filho, e ele passou tantos anos sem filho, e Deus tinha todo o poder de fazer com que ele tivesse filhos ali com 21, 22, 23, 24 anos, e Deus não fez. E Deus permitiu que ele fosse passando longos anos da sua vida sem ter nenhum filho. Então, Deus tem um propósito para cada coisa. Há uma palavra que se usa muito hoje, é resiliência. Eu acredito que tem a ver com isso. Deus foi moldando Abraão em resiliência, aquilo que o próprio Deus é, na sua característica como fruto do Espírito. Um outro ponto que eu queria também meditar é Isaac. Isaac é esse filho da promessa. Então, primeiro, em Abraão, Deus é o Deus da promessa. Em Isaac, Deus é o Deus do cumprimento da promessa, porque Isaac é o filho da promessa. Então, Abraão, você poderia conhecer mais o Pai Celestial na pessoa de Abraão. Tanto que, quando fala assim, que Lázaro estava lá no seio de Abraão, então, o paraíso celestial é chamado de seio de Abraão. Abraão representa o Pai Celestial. Agora, Isaac, ele representa o filho da promessa. Aquele nascimento impossível de acontecer. E vocês lembram que tem uma história nessa história, que tem algo que a gente nem gosta muito de falar nessa história, mas um pouco antes de nascer Isaac, tinha nascido quem? Tinha nascido Ismael. Ismael é filho da serva de Sara. Sara sugeriu assim: a promessa de Deus é que você vai ser pai de filhos. E não precisa ser de mim, pode ser da minha serva. Aí Abraão teve um filho com Agar, que era a serva. O nome desse filho é Ismael. Ismael é também pai de 12 tribos. Ismael é alguém importante na história. Grande parte do islamismo vem dos ismaelitas. Então tem uma história importante, eles se entendem como filhos de Abraão, e eles professam muitas coisas do Velho Testamento. Ismael é o filho mais velho. É o filho que teria o direito da primogenitura de Abraão. É o filho que tem o direito da lei. Então, ele seria o que carregaria o nome de Abraão. De onde viria o descendente de Abraão? Da promessa, o Messias. Mas Deus disse que não.
que ele não tinha feito uma promessa em relação a Ismael, que ele tinha feito uma promessa em relação a Isaque, que seria filho de Sara. Porque Deus disse, eu não dei outro nome, eu disse, de Sara vai vir. Mas Sara, ela era estéril, jovem. Como é que ela poderia ter um filho na sua velhice? Então, Isaque é o filho do milagre. Isaque é o filho do impossível. Ismael é o filho da lei, aquele que tem o direito da primogenitura. E que pela lei ele teria que ser o pai do descendente do Messias. Mas Deus disse que não. Deus disse não. O Messias vai vir do filho da promessa. Eu fiz uma promessa em relação a Abraão e Sara. Ele é mais jovem, ele é mais novo, mas o que não, nesse caso não vai valer a lei. Vai valer a promessa. Então, às vezes você pode até estar dizendo, mas o que o pastor quer dizer com isso? Aonde ele quer chegar com essa ideia de promessa? O que você tem que lembrar, sim, Deus fez uma promessa aos seus filhos. Deus fez uma promessa de colocar Jesus no teu coração. Deus fez uma promessa de fazer uma igreja de pessoas nascidas de novo e que teriam Jesus dentro de si. E é isso que ele estava pensando e ele vai cumprir essa promessa. Deus está dizendo que acima da lei está a promessa. Por causa do pecado de Adão, pela lei ele teria que ser lançado fora. Mas pela promessa, em Gênesis 3,15, Deus mandaria o Messias para esmagar a cabeça da serpente. Então sempre o que valeu foi a promessa. E aí nesse texto, a gente pode ver na vida de Isaque, prevalecendo a promessa. E não o direito da lei. Assim como depois você vê em relação a Esaú e a Jacó. Porque também Jacó é mais novo que Esaú, mas o que valeu também é a promessa. E não o mais velho. Porque Esaú que teria o direito, mas Deus deu isso para Jacó. Então, eu queria dizer assim, chamar a atenção sobre Isaque, ele representando o próprio Jesus, o filho da promessa, porque Deus tinha prometido Jesus em Gênesis 3,15, e Isaque é uma figura de Jesus, tanto que quando Abraão vai sacrificar Isaque lá naquele monte Moriá, fica nos montes das montanhas de Sião. E nessas montanhas também está o Gólgota. Então, no lugar onde Isaque seria sacrificado, que aquele cordeirinho foi sacrificado, mais tarde, o legítimo filho de Abraão, Jesus, Abraão no sentido de Pai Celestial, não tem um cordeirinho para morrer no lugar de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício para ser morto naquela cruz. Então Isaque representa isso. E no final da vida de Isaque, ele abençoa os seus filhos. E ele fala sobre o Messias, ele fala sobre Siló. Ele crê na bênção de Deus. Ele fala assim, José, você vai ser como um galho de uma árvore frutífera que vai passar por cima de uma cerca e vai produzir frutos lá, para que outros possam comer fruto.
Deus está dizendo assim que isso aconteceu na vida de José. Mas Ele está dizendo assim que você, como filho de Deus, pode ter essa bênção de ser uma árvore frutífera. Não de um mesquinho, que quando o galho da árvore que está no teu terreno vai para o vizinho, você vai lá e corta. Mas porque você quer abençoar o vizinho. A Bíblia diz assim, até os animais se beneficiam do homem de Deus. Então o homem de Deus precisa confiar na bênção, como Isaac confiou na bênção. E você pode ler as orações de Isaac a respeito de seus filhos, como ele foi abençoando. Claro que ele também falou a respeito do pecado na sua oração, mas ele confiava na oração. Jacó não representa o Espírito Santo, porque a gente estava falando do pai, do filho. Jacó não representa o Espírito Santo. Jacó representa a igreja. Representa eu e você. Então, fique com isso no teu coração. A palavra Jacó é a mesma palavra para Tiago, que significa, pode falar bem alto. Oi? Logrador, enganador, usurpador, né? Aquele que quer levar vantagem. Lembra da lei de Gerson? Eu acho que os mais velhos lembram. Gerson era um jogador de futebol da seleção brasileira e ele estava fazendo uma propaganda sobre cigarro e ele falou a respeito, se você quer se dar bem, você quer levar vantagem, então faça isso. Ele estava fazendo uma propaganda e ele ficou famoso no Brasil inteiro por uma coisa que o brasileiro é. Né? O brasileiro, ele gosta de levar vantagem, isso está no DNA do brasileiro de uma forma geral. O brasileiro é conhecido nesse sentido no mundo inteiro por querer levar vantagem. E ficou muito famosa essa frase desse Gerson. A gente tem a história de Jacó como aquele que passou a perna no seu irmão, e que tentou passar a perna no seu sogro, e tentou passar a perna, e Deus foi quebrando ele, foi arrebentando com ele, porque sempre o nosso orgulho, o que vai acontecer com o nosso orgulho? Se você se aproximar de Deus, o que acontece com o nosso orgulho? Deus derruba. O apóstolo Pedro diz assim, Deus resiste ao soberbo. Deus se opõe ao soberbo. Deus quebra o soberbo, mas ao humilde ele concede sua graça. Então, para conceder a graça a Jacó, Deus tinha que transformá-lo. Deus teria que mudar Jacó. E foi isso que Deus fez. Então, pensando em Jacó, a identidade de Deus é uma identidade muito interessante. É o Deus transformador. Aquele que muda a vida da pessoa. Então, em Abraão, a gente está vendo assim, aquele Deus da promessa, que faz a promessa. O Deus de Isaac, o Deus do cumprimento da promessa. E durante aquela promessa, o tempo que demorou, vem a paciência, vem o longo ânimo, vem o fruto do Espírito. Mas agora, em Jacó, a gente vê Deus transformando aquela pessoa pilantra numa pessoa abençoada. Aquela pessoa que quer levar vantagem, numa pessoa que começa a abençoar os outros. Uma pessoa egoísta
que começa a servir aos outros. Uma pessoa que se dá, uma pessoa altruísta, porque tem o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que serve os outros. Jacó representa quem? A igreja. Nós. Não sei se vocês assistiram Crônicas de Nárnia. Eu esqueci até o nome do rapazinho. Mas a feiticeira enganou aquele rapazinho. E aquele rapazinho, de acordo com a ideia de C.S. Lewis, o rapazinho, ele é a figura da igreja. Ele está fazendo o papel da igreja. E a feiticeira seria o mundo, o diabo, Satanás. E aí, Edmundo. Exatamente, muito obrigado. Edmundo, esse rapazinho, ele começou a ser seduzido pela feiticeira. E as conversas, e assim, o desejo dele, a vaidade dele, a cobiça dele foi despertada com as palavras da feiticeira e ela serviu um docinho para ele. Vocês lembram também? Manjar turco. E eles falam que o manjar turco é como aquele cri-cri que você come e você não para mais de comer aquele negócio de amendoim, sabe, com açúcar. E você fica comendo e fica comendo e fica comendo. Ou como aquele que gosta de pipoca, ou como aquele que gosta de um pinhão. E não para de comer até ver o fim da vasilha. É a tentação do pecado. Sabe quando o pecado ele tem cheiro de churrasco? Quando o pecado nos atrai, quando o pecado nos seduz e parece bom aos nossos olhos, é isso. E depois a feiticeira estava acusando direitos sobre o tal do Edmundo, assim como o diabo faz em relação à igreja. Né? Nos tenta, nos afasta de Deus. Muitas vezes a própria faculdade é usada pelo diabo para te afastar de Deus. O dinheiro é usado a televisão, prazeres, amigos, são usados para te afastar de Deus. E aí você vai sendo seduzido por aquilo e você vai achando que está tudo bem. E assim, eu sempre uso o exemplo assim como o pernilongo, ele vai furar você e você não sente que ele está furando porque ele faz ventinho, né, com as asas, e aí você não sente, mas ele está tirando teu sangue. O diabo é assim. E o pior que a nossa carne é amiguinha do diabo. Então, a nossa carne, ela não nos ajuda. Deus disse para Caim, o teu desejo será contra você. Então, a gente precisa prestar atenção que o nosso inimigo, ele é cruel. Né? E eu não sei se vocês lembram, alguém assistiu aquele filme Advogado do Diabo, e ele vai tratar também de um pontinho terrível do diabo. Porque ele anima o jovem advogado a causas enormes, e aquele desejo pelo poder, por vencer uma causa, e ele vai alimentando o coração daquele jovem advogado, e ele vai defendendo causas impossíveis e vai ganhando notoriedade, fama, sucesso, poder, dinheiro, tudo aquilo que o homem tanto quer. Só que o próprio diabo disse para ele, vá cuidar da tua mulher, porque ela está muito enferma. Mas ele tinha uma causa muito importante, que o diabo já tinha seduzido ele naquela causa, e ele estava envolvido naquela causa, em defender aquilo, e ele pensou, eu vou ainda defender um pouquinho mais isso aqui, depois que eu resolver esse problema, eu vou atender da minha mulher. E ela ficou muito enferma. O estado dela estava terrível. E aí,
ele não tinha mais o que fazer. Aí vem a culpa. Aí o diabo ainda diz para ele: eu falei para você, e cuidar da tua mulher, e você não foi. Então veja assim, é um filme, mas ele retrata de uma realidade. Não pense assim que o diabo, ele vai ficar amiguinho de Judas. Judas fez e encheu o coração. O diabo encheu o coração de Judas. Mas se o diabo ele pode, ele deixa Judas sozinho, atormentado pelo erro que ele fez. O diabo anestesia enquanto é tentação. Ele, vamos dizer, bate as asinhas assim para fazer vento, e ser agradável, e o pecado ter cheiro de churrasco. Ou uma coisinha bem doce. Mas depois vem o problema do fígado, a indigestão, uma noite mal dormida, todo o sofrimento. E aí o diabo tira o time de campo. E a pessoa fica sozinha. Porque ele vem para roubar, matar e seduzir. E ele trabalha com a nossa cobiça, o nosso desejo pelo poder, de ser visto, de chamar a atenção. Aí está a perspicácia do diabo. Mas como Deus é um Deus misericordioso, porque Deus livrou Jacó de tudo isso. Deus tirou Jacó desse cativeiro. Deus transformou um homem logrador, usurpador, num príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Essa é a história de Jacó. Como Deus mudou. Deus é o Deus que muda a vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus é o Deus que te ensina nas dificuldades a paciência, resiliência, domínio próprio, benignidade. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cumpre suas promessas. É o Deus dos impossíveis. Mas é um Deus que também transforma o coração humano. Daquele que merecia ir para o inferno, como Jacó, que não merecia ir para o céu, Deus perdoou. Deus sacrificou o seu filho naquela cruz no lugar de Jacó, no meu lugar, no teu lugar, no lugar da igreja. Gente, você é um mendigo que conta para os outros aonde você achou o pão da vida, o alimento para a alma. Se você tem a paz de Deus no teu coração, você precisa buscar diante de Deus como você vai compartilhar essa paz. Como você vai ajudar outras pessoas que estão em tormento, em culpa, vergonha, saírem dessa situação. Como é que você vai ajudar as pessoas? Porque é assim que Deus é. O Deus de amor, o Deus de amor altruísta, que não busca o próprio interesse, mas que busca o interesse daquela alma perdida, que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Deus não diz assim, que se lasque, que sair, fugiu, agora que o lobo pegue. Procurou, ache. Não, ele foi atrás dessa ovelha perdida. Esse mesmo Deus dentro de você vai fazer a mesma coisa. Porque é isso que ele quer desenvolver. Ele não está pensando em apenas que você vai ser alguém que fica sentado num banco. Ele está pensando que você é exemplo. A tua vida
vai ser exemplo para essas pessoas. O jeito como você negocia, o jeito como você trata tua esposa, teus filhos, aquelas pessoas que trabalham com você ou os teus empregados. Como você trata as pessoas é o teu testemunho, é o teu exemplo. É como as pessoas vão se converter. Porque Deus diz assim que não são as palavras em primeiro lugar que convertem o coração das pessoas, mas o testemunho. Deus diz assim a respeito daquela mulher que tinha um marido incrédulo. Ele diz assim, você, sem palavra alguma, com o teu honesto comportamento, o teu exemplo, você vai poder salvar o teu marido, vai poder ganhar o teu marido, vai poder ajudar ele a ser transformado. Então esse texto, esse assunto, nós estamos tratando também da transformação, certo?